A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui para honrar o nome do Senhor, para declarar o dia santo do Senhor e para aprender mais um pouco, né? E nós somos da Igreja Evangélica Crisol e eu sou o pastor Marcos Basílio e estaremos aqui até às 21 horas, aprendendo mais um pouco do Senhor. Então você fique bem à vontade, hoje é um estudo bíblico do Apocalipse, estamos estudando Apocalipse, capítulo de número 6, então você já pode abrir a sua Bíblia no Apocalipse de capítulo número 6, porque nós vamos fazer um estudo um pouco aprofundado e eu gostaria de contar também com a sua participação. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, minha boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos juntos aqui. E até o dia em que Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, estaremos estudando a sua palavra. Porque uma coisa que eu sempre aprendi, né, irmãos? Que a palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela nos salva, né? E ela nos dá esperança de que a cada dia serem dias melhores. Então eu tenho certeza de que com estes ensinamentos aqui nos aprofundando na Bíblia, o dia de amanhã será muito mais abençoado que o dia de hoje. Amém? Estamos aqui recebendo o meu cunhado Kleber. A paz do Senhor, Kleber. Firme e forte aí na presença do Senhor, aleluia. Enquanto isso, uma pequena revisão daquilo que nós aprendemos, né? Ana Paula também entrando agora, Raquel Silva, aleluia. Enquanto os irmãos, Viviane também, Viviane, a paz do Senhor, oh glória. Meu irmão Mauro também, aleluia. A paz do Senhor para todos vocês, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E na aula passada, irmãos, nós iniciamos o capítulo de número 6, né? E eu vou ler aqui o versículo de número 1, para que os irmãos possam acompanhar, né? Nossa irmã Ivanilda também entrando. A paz do Senhor, boa noite aí para você também, né? Então, olha só, o capítulo 6, versículo 1 de Apocalipse, como nós lemos na aula passada, ela diz assim, né? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Agora, olha o versículo de número 2. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, na aula passada, quem quiser acompanhar as nossas aulas passadas, hoje é a terceira aula, aí no vídeo aí está escrito o endereço do YouTube, é só você copiar e você acesse o YouTube que as últimas 2 aulas estão lá. Então, na aula passada, nós falamos lá em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo número 24 nos deu um resumo daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos deu com relação à grande tribulação que virá aqui na terra. Quando nos deparamos com o capítulo 6, né? Capítulo 6 de Apocalipse, ele abre e diz aqui o primeiro selo que foi aberto pelo Cordeiro, e esse Cordeiro nós vimos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro, ele representa, amém? Ailton, a paz do Senhor, Ailton, um grande abraço aí para você, aleluia. Concelita também, minha tia Concelita, tá? Um grande abraço aí para a família, fica bem à vontade aqui, pode colocar as dúvidas, pode dar a sua opinião aqui, que ao longo nós vamos estudar juntos. Então, um grande abraço aí para todos. Aí fico feliz com a entrada aí do Ailton, meu primo. Aleluia, glória a Deus. A minha esposa Sheila, sempre comigo, em oração.
Amém? A paz do Senhor para vocês. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, nós abrimos aqui, foi aberto o primeiro selo pelo Cordeiro. O Cordeiro tipifica o quê? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes na Bíblia em que nós nos deparamos como o Cordeiro, tipificando a Jesus Cristo, representa a sua obra na cruz do Calvário. E ele foi o único digno de abrir o selo. Porque nós vimos na aula passada que quando se abre o selo, e vai se abrir o selo, porque daqui para frente é tudo no futuro, ainda vai acontecer, quando se abre o primeiro selo de Apocalipse, isso inicia a tribulação aqui na terra. As coisas que estão por vir, o Apocalipse aqui na terra, só vai acontecer se for aberto o primeiro selo. Então foi aberto o primeiro selo, e no versículo de número 2 do capítulo 6 ele diz assim: e olhei e eis que vi um cavalo branco. É a primeira vista, né? A primeira vista, nossa irmã Ângela Maria também, a paz do Senhor, um grande abraço. Este cavalo branco, quando se analisa ou quando se lê pela primeira vez e diz que é um cavalo branco e que está sentado sobre tem um arco, dá até vontade de adorar. Eu até fiz uma brincadeira na aula passada. Mas esse cavaleiro aqui, que está sobre o cavalo branco, representa o anticristo que vai governar aqui na terra. Então o anticristo, ele começa a governar na terra, governa aqui durante 7 anos. Os 3 primeiros anos, ele faz um pacto com Israel, porque a maioria das coisas que se acontece dentro da grande tribulação está voltado para o povo de Israel. E nós vimos aqui que a igreja, ela vai ser arrebatada no início da tribulação, ou seja, a igreja não passa pela grande tribulação. Então o anticristo, ele começa a governar, no início a igreja é arrebatada, e após o arrebatamento da igreja, começa uma série de coisas aqui. Cada selo vai ser aberto. Então, o primeiro selo que nós vimos aqui, e olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O arco era um arco sem flecha. O arco representa que a intenção dele é de fazer guerra. A intenção dele é colocar um governo tirano aqui na terra. Mas durante os 3 primeiros anos e meio, esse governo, ele vai ser tipo assim, um salvador da pátria. Ele vai colocar paz no mundo. Mas os últimos 3 anos e meio, ele vai se mostrar que ele é governado por Satanás. Nós vamos ver tudo isso durante a ministração da aula ou as outras aulas que virão. Mas no que eu me baseio, qual é a base bíblica que eu tenho para garantir que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Eu quero que você acompanhe comigo, abra sua Bíblia em Novo Testamento, vamos usar bastante a Bíblia, 2 aos Tessalonicenses, Novo Testamento. Se você não souber procurar ver no índice da sua Bíblia, 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vou abrir uma outra Bíblia aqui também, que tem uma outra tradução, mas que é muito bom aqui para a gente também. Enquanto isso, você vai abrindo aí. Fica depois de Colossenses, vem 1 Tessalonicenses, 2ª carta do apóstolo Paulo. Abriu aí? Então acompanhe comigo, tá? Enquanto isso, aleluia, Paulinho, Ronaldo, irmão Joacires também, um grande abraço aí para vocês, todos vocês, tá? 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: ele fala sobre a vinda de Cristo, ou seja, a vinda de Jesus Cristo será precedida pela manifestação do anticristo. Veja bem, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o apóstolo Paulo
nos diz para nós orarmos pela volta de Jesus Cristo. Só que essa volta de Jesus Cristo, ela será em duas etapas. Qual é a primeira etapa que Jesus Cristo volta? Ele volta para buscar a sua igreja no início da tribulação. Ou seja, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele revela que aqueles que estão dormindo, aqueles que morrerem em Jesus Cristo, eles serão ressuscitados e transformados num corpo glorificado. E aqueles que estão vivos aqui na terra serão arrebatados e transformados num corpo glorificado. Isso no início da tribulação. E ele diz assim, e pela nossa reunião com ele, agora olha o versículo de número 2, é isso que eu estou baseado aqui, em que Jesus Cristo volta para arrebatar a igreja, quando? No início da tribulação, porque ele fala assim, que não vos movais facilmente no vosso entendimento. Adail, um grande abraço, Adail. Glória a Deus aí pela sua presença aqui, vamos participar aí do estudo, um grande abraço aí na minha tia Maria, na Luciana, todos que estão aí, amém? Então vamos lá. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Por quê, irmãos? Porque naquela época em que o apóstolo Paulo estava direcionando a carta às igrejas, haviam falsos ensinamentos que Jesus Cristo iria voltar de qualquer maneira, iria voltar naquela hora. Mas ele falou assim, olha, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo abrange não somente um dia, mas o dia de Cristo, ele abrange o dia em que Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, a segunda volta de Cristo também, que vai ser no final da tribulação. Então ele volta, arrebata a sua igreja, ninguém vê o arrebatamento. Mas quem é que sente o arrebatamento? Quem é que... A Bíblia diz que vai ter uma trombeta que vai tocar. Mas somente aqueles que morreram em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, é que vão ouvir o soninho da trombeta. E aqueles que morreram no Antigo Testamento? Como era a salvação daqueles que morriam no Antigo Testamento? Primeiro, eles tinham que seguir e obedecer a lei de Moisés e se preparar para a vinda do Cristo. Então, a salvação no Antigo Testamento, aqueles que acreditavam na vinda do Messias, e ela se concretizou na vida de Jesus, que ele é o Cristo, e aqueles que obedeciam à lei do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, basta você entregar sua vida para Jesus Cristo, porque a salvação, ela vem pela graça. A salvação não é pelas obras, apesar de que Timóteo fala que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras, mas o que salva é a graça. É a misericórdia de Jesus Cristo. É a sua morte na cruz. Essa sim é que nos salva. Amém? Então, quando Jesus Cristo voltar, quem vai ser arrebatado? Aqueles salvos do Antigo Testamento, aqueles do Novo Testamento que morreram em Cristo Jesus, né? E logo depois, aqueles que estiverem salvos, eles serão o quê? Arrebatados aqui da terra. Então é por isso, e eu estou em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, que diz assim, então, que não sejamos removidos de fácil entendimento. Se alguém dissesse, o Cristo está ali, o Cristo está voltando, quer por espírito, ou seja, qualquer revelação, qualquer profecia que antecipa a volta de Jesus Cristo, isso aí não é de Deus. Obrigado aí, Raquel, por ter colocado aí, amém? Quer por espírito, quer por palavra, qualquer doutrina que ensina que Jesus Cristo vai voltar inesperadamente, ou seja, antes da manifestação do anticristo. Por quê? Acompanha aqui comigo. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha o versículo de número 3, eu quero que você acompanhe comigo.
ninguém de maneira alguma, eu estou no versículo de número 3, vos engane. Ou seja, né? Que não escute, porque é biblicamente incorreto, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. E o que é apostasia? Né? Ou seja, apostasia, né, se refere ao que? Tudo aquilo que se prega ao contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que nega a palavra de Deus, tudo aquilo que nega a Cristo. Isso é apostasia. Então ele diz, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Né? E quem é o filho da perdição? Quem é o homem do pecado? Está se referindo ao anticristo. Ou seja, o anticristo vai se manifestar aqui na terra antes da volta de Jesus Cristo. É o que está interpretado aqui à luz da palavra de Deus. Ou seja, o versículo 4 ele diz, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos interpretar o versículo número 4, né? Ele diz aqui, né, que ele se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou seja, ele vai se declarar Deus. Quando o anticristo começar a governar aqui na terra, que vai ser a primeira abertura do primeiro selo, o que vai acontecer? Ele começa a governar aqui na terra. Então, vejamos aqui, né? E ele se assentará como Deus no templo de Deus. A minha pergunta é o seguinte, né? Aonde é o templo de Deus aqui na terra? Se o anticristo, a Bíblia está dizendo aqui, segundo as Tessalonicenses, que o anticristo vai se assentar como Deus no templo de Deus, a minha pergunta é, e agora eu quero a tua participação aqui, né? Aonde é que ele vai se assentar? Aonde é o templo de Deus aqui na terra? Alguém aí que está me assistindo pode arriscar? Você pode dar a sua opinião aqui? Aonde é o templo de Deus hoje aqui na terra? Né? Enquanto você vai tentando me responder aí, eu quero te falar uma coisa. Né? Quando Moisés tirou aquele povo lá do Egito, a primeira coisa que Deus mandou fazer foi o quê? Fazer um templo. Não é isso? Que é o templo de Moisés. A tenda da congregação. Vocês estão acompanhando comigo? Tá? Quando o povo de Deus, que foi as 12 tribos, elas entraram na terra de Canaã, e aí fez a divisão das 12 tribos, estabelecer um território para eles na terra de Canaã, né? Jonas já arriscou aqui, então quer dizer que o anticristo vai sentar no tabernáculo de Herodes? Quem concorda com ele? Vai dando sua opinião, enquanto isso eu vou explicando aqui, tá? Quando eles estabeleceram, qual foi o primeiro templo que foi construído aqui na terra? Esse templo, eles levavam, sacrificavam, né? E ali o primeiro templo foi o templo de Salomão. Mas acompanhe comigo, o templo de Salomão, o que aconteceu com o templo de Salomão? Quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invadiu a Jerusalém, eles destruíram o templo de Salomão. Esse templo foi destruído e ficou destruído aproximadamente 70 anos. No final do reino, no final dos 70 anos de cativeiro, estou falando lá do Antigo Testamento, no final do cativeiro, 70 anos depois, um homem chamado Zorobabel, governador de Jerusalém, e o sacerdote Esdras, o que vai acontecer? Né? Ele foi reconstruído, que foi o segundo templo. E este segundo templo, quando Jesus nasceu, um pouco antes de Jesus nascer, quando o Império Romano estava dominando toda a terra,
foi se refeito esse templo. Ou seja, esse templo, ele foi refeito por Herodes. Herodes fez uma reforma. Um templo também muito lindo, muito bonito. Esse templo de Herodes foi o templo em que Jesus Cristo pisou. Tem uma passagem na Bíblia que quando ele entra no templo e ele vê aquelas pessoas, né, vendendo animais, comercializando, barganhando dentro do templo, o que Jesus Cristo fez? Expulsou aqueles homens. Quem lembra dessa passagem? Então ele expulsou porque ele falou que a minha casa não é casa de comércio, é casa de oração. Então o primeiro templo foi o templo de Salomão, o segundo templo foi reconstruído por Zorobabel, depois reformado por Herodes, só que 70 anos depois da morte de Jesus Cristo, o que aconteceu com esse templo? Ele foi destruído. Então qual era a finalidade do templo? A finalidade do templo é que se matava no Antigo Testamento os animais, trazia o sangue, derramava no Santo dos Santos e ali se manifestava a glória de Deus. A glória de Deus se manifestava. Então o templo aqui na terra, o último templo que foi reformado por Herodes, significava o quê? Significava a morada de Deus aqui na terra. Só que hoje não existe mais o templo, né? Não existe mais o templo. Por isso que hoje o judeu, ele não sacrifica animais. Embora, quando Jesus Cristo ele veio, ele cessou o sacrifício de animais. Mas o judeu não acredita que Jesus é o Cristo. Então eles continuam aguardando e vivendo pela lei do Antigo Testamento. Só que, quando nos deparamos aqui, em 2 Tessalonicenses, que eu estou lendo, que se opõe contra tudo que se chama Deus e adora de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, é porque este templo que ele vai se assentar, ainda vai ser reconstruído. Ou seja, o templo não existe, mas há uma promessa na Bíblia de que Deus vai restaurar. Então quem respondeu aqui, que é o novo templo que vai ser reconstruído em Jerusalém, já tem um ponto na prova que eu vou fazer no final. Amém? Glória a Deus. Então, aonde que o anticristo vai se assentar? No templo, que vai ser reconstruído pelos judeus. Ok? É ali que ele vai se assentar e ele vai se dizer que ele é Deus e muitos vão acreditar nele. Ok? Então, a primeira coisa que o anticristo vai fazer, ele vai fazer um pacto. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Então, quando o anticristo começar a governar, porque é uma briga ali em Jerusalém, de quem é Jerusalém? De Israel. De quem é Jerusalém? Tá? É dos cristãos que estão lá? É do Islã? Não é? De quem é? E ali no local há também a mesquita de Omar, que o islamismo, ou seja, o Islã, eles adoram ali. Aí essa briga que está tendo lá hoje, quem vai resolver isso é o anticristo. Então a primeira coisa que ele faz um pacto. Ele faz um pacto com Israel. Coloca paz, uma paz naquela terra durante 3 anos e meio. Ele vai governar em paz. Então quando ele diz aqui, o qual se opõe se levanta tudo que se chama Deus, na segunda metade da tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, o que acontece? Ele se revela a intenção que ele veio. Ele se revela como aquele enviado por Satanás. E aí ele passa a perseguir o povo de Israel. E aí, a partir dos últimos 3 anos e meio, o que vai acontecer? Os últimos 3 anos e meio, vai acontecer o juízo de Deus aqui na terra. Aí vai acontecer, depois a gente vai estudar sobre isso ao longo, a lua vai ficar vermelha, os rios vão ficar em sangue, vão acontecer catástrofes, os terremotos aqui na terra, grandes coisas acontecerão. Mas a igreja não vai ficar aqui na terra. Vamos acompanhar aqui comigo, olha só. Então ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus. Agora olha o versículo de número 5. Não vos lembrais
de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Na aula passada nós estudamos em Mateus, capítulo de número 24, quando Jesus Cristo, ele resumiu tudo isso. O apóstolo Paulo era um estudioso. O apóstolo Paulo ele conhecia. Então o apóstolo Paulo passava essas informações, e essas informações que nós estamos passando até hoje. Então é por isso que ele fala no versículo de número 2, não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque várias pessoas estão passando mensagem para mim e falam, pastor, esse é o final do mundo, essa pestilência que está acontecendo, esse coronavírus é o final do mundo, irmão, isso aqui é só o princípio das dores. A lua vai ficar insana, várias profecias que estão dando por aí. O apóstolo Paulo está alertando sobre isso. Não vos perturbeis, quer por espírito, seja falsas profecias, irmão. Dizendo que o demônio vai bater nas portas, dizendo que o diabo vai se apresentar aqui na terra. Isso tudo é falsa profecia. A verdadeira profecia é o que está contida na palavra de Deus. É isso que nós estamos estudando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, irmã Valéria, baseada na Bíblia, a igreja passará toda, metade ou não passará grande tribulação. Então, respondendo aqui, dentro do nosso contexto, a igreja, irmã Valéria, ela não vai passar pela grande tribulação. Porque o que nós consideramos a igreja? A igreja é aquela que quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão o quê? Ressuscitados. Aproveitando a pergunta da irmã, vamos lá agora, 1 aos Tessalonicenses, volta um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja? Vamos lá. Volta algumas páginas aí. 1 aos Tessalonicenses. Vamos ver aqui. Capítulo de número 4, versículo de número 13. Está abrindo sua Bíblia aí? 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Vamos lá? A partir do versículo de número 13. Então vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. A igreja vai passar pela grande tribulação? Não vai passar. Sabe por quê? Porque a grande tribulação é o juízo de Deus contra o povo de Israel. Agora, aqueles que ficarem aqui na terra, eles vão passar pela grande tribulação. Agora, aquele que é da igreja, mas está com o pé lá no mundo, o que a Bíblia fala? Que devemos o quê? Vigiar e orar, porque tem muita gente que está orando, mas não está vigiando. Então é necessário nós vigiarmos e orar. O que é vigiar? Deixar as coisas do mundo, largar a concupiscência da carne, nos santificarmos, buscar sempre a Deus, estarmos preparados. Estamos o quê? Preparados. Para quê? Para a volta de Jesus. Então acompanhe comigo aqui, Capítulo de número 13. Abriu aí sua Bíblia? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Amém? Vamos lá. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ou seja, esses que já dormem se refere ao quê? Aos crentes, que já morreram. E quem são esses crentes que já morreram? Aquele povo lá do Antigo Testamento, que seguia a lei de Moisés e que acreditava na vinda do Messias. Então esses foram salvos. E no Novo Testamento, aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então esses é que são os crentes, Esses que são os que já dormem, os que já morreram, tá? Para que não vos entristeçais. Então Deus está falando aqui nessa noite, não fica triste, tá? Acerca dos que já morreram em Cristo, porque eles vão ressuscitar. Como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança é aquele que não tem Jesus. A pessoa que não tem Jesus Cristo, ele não tem esperança, do verbo esperançar.
Ou seja, aguardar, mas em movimento, né? A minha esperança não é esperança de ficar esperando, mas é do verbo esperançar, ou seja, tomar atitude, ir avante, né? Ser um dos trabalhadores da vinha de Jesus Cristo. Aqueles que estão em movimento, aqueles que estão acreditando. Eu espero, mas eu estou trabalhando. Eu aguardo Jesus Cristo, mas estou fazendo a obra. Ok? Então vamos lá, né? Porque se cremos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou. Então a base da nossa crença qual é? Que Jesus morreu. Que Jesus morreu, muita gente aí sabe e acredita. Mas eu quero ver se alguém acredita que ele ressuscitou. Essa é a base do cristianismo. Nós cremos que ele morreu por nós, mas que ele ressuscitou, ele venceu a morte, né? Então, o fundamento do cristianismo é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É a prova de que há vida depois da morte. Quem é aqui que acredita que há vida depois da morte? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Então eu creio que há vida após a morte. Como é que tem vida após a morte? Através da ressurreição. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo. Qual é a maior promessa? Qual é a maior promessa da vida? O que nós aguardamos? A volta de Jesus. Mesmo que eu venha, a paz do Senhor, William é meu primeiro professor de escola dominical, rapaz. Esse homem é de Deus mesmo, tá? É um prazer em tê-lo aqui, William, a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Amém? Então vamos lá, né? Então, nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou. Então, nós aguardamos, mesmo que eu passe pela morte física, mas eu creio que quando Jesus Cristo vir buscar a igreja, aleluia, eu também serei arrebatado, eu também vou ressuscitar, eu tenho direito à ressurreição eterna. Ok? Então, né? Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Da mesma forma, Jesus Cristo morreu, ressuscitou num corpo glorificado, nós também seremos transformados em um corpo glorificado. Estão entendendo? Amém? Então vamos lá, né? Isso aqui refere-se ao quê, irmãos? Refere-se ao arrebatamento da igreja e a ressurreição de todos os crentes. E isso vai se tornar a volta de Jesus, né? Ou seja, a ressurreição e o arrebatamento vai ser praticamente no mesmo tempo, mas primeiro os que dormem, os que morreram, vão primeiro, e logo depois os que estiverem aqui serão arrebatados, ok? Então vamos lá, né? Dize-nos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Então aqui está afirmando, o apóstolo Paulo está afirmando, que quem vai primeiro é aqueles que dormem. Mas como vai ser isso? Não interessa como a pessoa morreu. Mas, pastor, a pessoa foi cremada, não interessa. Vai sobrar algum pozinho, alguma coisa ali, vai ressuscitar. Ah, foi comido por um grande peixe, vai ficar um fóssilzinho lá, Deus vai lá e vai ressuscitar, num corpo glorificado. Amém? Estão entendendo até agora? Alguém aí está confuso? Tem alguma dúvida quanto a isso? Está sendo clara a explicação dessa noite? Vamos lá. Né? Por quê? Porque, olha o versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. É por isso que ante a última trombeta, ou seja, Deus vai mandar um anjo e ele vai tocar uma trombeta. Somente aqueles que são salvos é que vão ouvir a trombeta. Somente aqueles que entregaram sua vida para Jesus Cristo é que vão ouvir a trombeta e serão arrebatados, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós... Por que ele fala nós? Porque o apóstolo Paulo, ele vivenciava
Como se Cristo, ele acreditava como se Cristo voltaria na época dele. Ou seja, pelas instruções que ele deu lá em 2 aos Tessalonicenses, ele já estava até aguardando a vinda do anticristo. Só que não aconteceu. Mas eu tomo isso como exemplo na minha vida, por quê? Por quê? Porque se eu acreditar, e eu acredito, que nós somos a geração em que Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, todos os dias da minha vida eu vou viver em vigilância. Eu vou dizer não ao pecado, eu vou dizer não à concupiscência da carne, eu vou dizer não aos convites que não provêm de Deus. Então eu vou viver em santidade, acreditando que Jesus Cristo, ele volta para arrebatar a sua igreja no dia de hoje. Amém? Então no versículo 17, ele diz assim: nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados com eles na nuvem, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Entenderam como vai ser o arrebatamento da igreja? Vamos lá. A segunda pergunta da Valéria é uma dúvida também, Como posso tirar essa pergunta? Bom, eu fiquei concentrado aqui. Qual foi a segunda pergunta da Valéria? Eu não consigo ver aqui, Vamos lá. Qual foi a segunda pergunta da Valéria? Irmão, essa aula aqui é participativa mesmo. Pode enviar aqui a sua pergunta, Bom, a primeira pergunta da Valéria, que eu me lembro aqui, é o seguinte: a igreja, qual parte da igreja vai passar? A igreja, vamos lá. Valéria, eu também creio nisso, pastor, que essa geração verá a volta de Cristo. Sim, E nós vivenciamos dessa forma. Então, resumindo o que eu falei aqui, Jesus Cristo, no início da tribulação, quando é que se inicia a tribulação aqui na Terra? Quando abre o primeiro selo, que mostra lá em Apocalipse capítulo 6. Aí vem a figura do anticristo. O anticristo começa a governar aqui na Terra. Mas a igreja, quando nós vimos lá em 2 aos Tessalonicenses, ela vai estar diante do anticristo. Ok? Mas ela não vai passar pela segunda tribulação. Olha o que se fala pela grande tribulação. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 52, ainda falando sobre o arrebatamento da igreja, fala assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, compreenderam bem a questão do arrebatamento da igreja? Mas aqui em Efésios, eu anotei em algum lugar aqui, quando fala sobre... Deixa eu ver se eu anotei aqui, senão depois eu vou procurar aqui. Vamos lá. Volta um pouquinho aí em Efésios. Perdão, Filipenses. Deixa eu ver aqui. Se eu acho aqui, Eu anotei em algum lugar aqui, mas depois eu vejo aqui. Acho que foi lá em 2 Tessalonicenses. Deixa eu voltar aqui para vocês, tá? Eu tinha uma referência aqui que eu tinha anotado, mas eu não estou achando aqui agora. Mas depois eu vou achar, tá? 2 aos Tessalonicenses. Bom, vamos voltar lá para 2 aos Tessalonicenses, que a gente estava estudando antes. Eu fui lá, 1 aos Tessalonicenses, para falar do arrebatamento da igreja. Entender, igreja, como vai iniciar, como é que vai ser o arrebatamento da igreja? Primeiro os que dormem, os que morrerem em Jesus Cristo. Depois que estiverem vivos aqui na terra. Voltando a 2 aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo número 2, vamos lá, falando ainda sobre o anticristo no versículo número 4. Versículo número 4 fala assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama de Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Ou seja, vamos lá, segunda pergunta da Valéria. Alguns estudiosos fazem uma comparação da época de Noé com a grande tribulação, que Deus vai guardar os seus.
assim quando guardou a família de Noé. Isso tem base bíblica? Olha, Noé, a época de Noé, boa pergunta da Valéria, a época de Noé foi uma época específica, em que diz que as pessoas viviam igual vivem hoje. Se casam, se dão em casamento, muita prostituição, as pessoas, muita apostasia. Então, na época de Noé, foi o juízo de Deus aqui na terra. As águas do dilúvio foi o juízo de Deus aqui na terra, para aquele povo. As águas do dilúvio, então eu estou dizendo, representam o quê? O juízo de Deus. A arca é um tipo de Cristo. Noé é tipo de uma igreja que se rendeu ao Senhor. Noé se rendeu ao Senhor. Por isso ele foi salvo na arca que representa Jesus Cristo. Só que agora, a tribulação não tem a ver com a arca. Alguns princípios, você, se quiser forjar até uma comparação, até podemos fazer. Mas, o que Deus prometeu lá para Noé? Né? Ou eu faço contigo uma aliança. E ele formou o arco-íris, que representa, para que Deus venha se lembrar, a aliança que ele fez com Noé. Que nunca mais a terra seria exterminada por água. Por água. Então, a tribulação não tem a ver com o que aconteceu lá com a arca de Noé. Tá? Porque a tribulação aqui na terra vai ser um período de 3 anos e meio, ou seja, em que Deus vai vir com a sua justiça. Ele vai julgar essa terra aqui. Ou seja, ele vai contra o povo de Israel que não aceitou ele. Então, no final da grande tribulação, Jesus Cristo volta visível. Se eu não me engano, se a minha memória, né, não está tão ruim assim, lá em Ageu, fala que ele voltará visível, como se fosse um gigante. E ele voltará com tanto poder que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras, ó, vai separar em 2. Então, Valéria, só para entender a questão da grande tribulação, tá? E respondendo a sua pergunta, lá em Noé foi um juízo de Deus porque o povo estava em desobediência. Hoje também. O povo aqui na terra está em desobediência, por isso vão sofrer o juízo de Deus. Só que o juízo dessa vez, ela não vai vir como água, como dilúvio, mas vai vir como várias coisas, né, que vai acontecer aqui e que nós vamos ler ao longo de Apocalipse, tá? Vai acontecer coisas terríveis aqui na terra, ok? Ficou respondido aí, Valéria, né? Então, forçando uma comparação, a gente ainda pode ver alguma coisa sobre o juízo de Deus. Mas a metodologia, a forma que Deus vai usar é totalmente diferente lá da Arca de Noé, ok? Ficou legal aí, Valéria? Tá? Voltando aqui para o anticristo, segundo aos Tessalonicenses. Então, no início, ele começa a governar bonzinho, vai reconstruir o templo que foi destruído lá, que foi reformado por Herodes, né? Vamos lá. E vai se assentar, e ele faz um pacto com Israel. Nos últimos 3 anos e meio, ele se revela que ele é o anticristo. Então vamos lá, né? E ele vai se opor a tudo o que é Deus. Por que eu estou afirmando que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque a grande tribulação é o juízo de Deus. E a igreja não vai sofrer o juízo de Deus. Como é que eu vou sofrer um juízo de alguma coisa que eu estou isento? Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, quando vocês que estão assistindo essa live entregaram sua vida para Jesus Cristo, estamos o quê? Deus perdoou os nossos pecados. Nos tornamos o quê? Nova criatura. Então não passaremos pelo juízo de Deus, que vai ser no período dos 3 últimos anos e meio da grande tribulação. Eu separei mais algumas coisas aqui sobre o anticristo, tá? Então vamos lá. Segundo a Bíblia, né, está por vir quem? O anticristo. Vai ser aberto o primeiro selo, o anticristo começa a governar, tá? O anticristo, as expressões que vocês vão achar sobre o anticristo é o seguinte: o homem do pecado. Toda vez que você vê escrito na Bíblia, o homem do pecado, né? O filho da perdição, né?
a besta que sobe sobre o mar, né? A besta de cor escarlate, a besta, tudo isso se refere ao anticristo. Então a característica dele é que ele vai ser o ministério, né? Ou o mistério da injustiça. Porque ele vai fazer coisas muito ruins aqui na terra. Isso nós vamos estudar nas próximas aulas, lá em Apocalipse, né? Ocorrerá a apostasia. O que é apostasia? Tudo aquilo que é o contrário aos ensinamentos de Deus. Tudo aquilo que se prega ao contrário da Bíblia, que é a palavra de Deus, é apostasia. E ele vai pregar contra a palavra de Deus. Ele vai se opor à palavra de Deus, né? Então vamos lá, né? No começo dos 7 anos da tribulação, o Espírito Santo, ele vai ser o que? Afastado aqui na terra, porque, segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 6, e agora, né? Eu vou ler o versículo 5, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 5, fala assim: não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando aí estava convosco? Olha o versículo 6, acompanhe comigo. E agora sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça que opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Vamos interpretar isso aqui? Vou repetir, olha só. E agora vós sabeis que o detém. Quem é que detém agora? Quem é que está detendo agora a manifestação do anticristo? Uma pergunta aí para a igreja. O que vocês entenderam disso que eu li aqui? Ou não entenderam? Né? O que está detendo aqui e que vai ser retirado da terra, e quando este for retirado da terra, o anticristo assume o seu governo. De quem a Bíblia está falando aqui? Tá? Enquanto você tenta responder, eu vou continuar lendo aqui, né? Porque já o mistério da injustiça opera. O apóstolo João, numa das suas cartas, ele fala assim, que já o espírito do anticristo já está aqui na terra, ou seja, todos aqueles que são guiados por Satanás já está aqui na terra, já estão na terra. Mas o que controla, o que faz aqui com que Satanás não tenha liberdade aqui na terra, né? E que, bom, Jonathan já respondeu aqui, Jonathan disse que é o Espírito Santo. Vocês concordam com Jonathan? Né? Ronaldo, Espírito Santo, né? Vocês concordam com ele? Valéria, né? Não, vamos lá, Valéria, daqui a pouco eu te respondo aqui, né? Então, o que está aguardando aqui, né? O que está aguardando, o que está retendo o anticristo governar aqui é o Espírito Santo. Hoje, o que nós somos hoje? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o que está travando, né? O que está travando a manifestação por completa do anticristo aqui é a igreja. Porque a igreja é templo de Deus. Mas quando a igreja for arrebatada, a presença do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, ela vai se retirar também. Não a ausência do Espírito Santo, porque ele jamais vai se ausentar daqui. Mas o que trava, o poder do Espírito Santo que trava a ação de Satanás, ela vai se retirar. A pessoa do Espírito Santo vai se retirar. E aí o anticristo Satanás vai fazer o que quiser aqui nessa terra. Então é por isso que a igreja vai ser arrebatada no início da tribulação. Então, o que segura hoje aqui a manifestação do anticristo é a presença do Espírito Santo, né? E a Raquel, ela tinha perguntado aqui, né, sobre, olha só, nós vamos estudar sobre isso, tá? Mas
o anticristo é uma coisa, aqui na terra, durante a tribulação, vai se manifestar aqui o anticristo, que é considerado como a besta, vai governar aqui o falso profeta, né? O falso profeta, e Satanás vai liderar eles. Então, Satanás é o cabeça, que vai liderar, que vai comandar o anticristo, e vai ser comandado aqui também o falso profeta, que aí forma a falsa trindade. Satanás, ele tenta imitar. Satanás tenta imitar Deus. Então, ele vai vir como Satanás, o chefe, como se fosse o pai. Vai vir o anticristo, que vai se fazer pelo Messias, que é Cristo. E o falso profeta, que vai operar milagres aqui na terra, vai fazer o falso papel do Espírito Santo. Então, respondendo a pergunta da nossa irmã. Tá? Então, quando se fala sobre a besta, normalmente se refere ao anticristo. Então, o anticristo, que é a besta, e o falso profeta são pessoas distintas e que vão ajudar um ao outro. Ok? Então, vamos lá. Então, o Espírito Santo se ausenta na terra. E aí começa o período de tribulação aqui na terra. Tá? E quais serão, né, a atividade do anticristo aqui na terra? Né? Ao começar o dia do Senhor não é um dia só. O dia do Senhor corresponde à volta de Jesus Cristo no início da tribulação, que é ao arrebatamento da igreja. O dia do Senhor, no final da grande tribulação, Jesus volta pela segunda vez, a segunda volta de Jesus, ele volta visível e estabelece aqui o reino milenar aqui na terra. E o dia do Senhor culmina no início de quê? No final do reino milenar. Então, o dia do Senhor, né, por isso que a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e um ano é como um dia. Então, o dia do Senhor inicia no arrebatamento da igreja. Tá? Então, vamos lá. Né? Agora, o anticristo, qual é a atividade do anticristo? Ele vai ser um governador mundial, ele vai governar o mundo inteiro, né? Fará uma aliança com Israel durante 7 anos, porque o período da tribulação são 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio, ele vai governar bonzinho, vai respeitar Israel. Mas quando chegar na metade da tribulação, que vai se iniciar a grande tribulação, ele persegue Israel. Né? A igreja já subiu. Agora é óbvio que aqueles que estão na igreja, mas que estão afastados, né? Isso, Ana Paula, o anticristo vai se dizer e vai se passar como Deus. Ele vai dizer que ele é Deus. E o que é pior, muitos vão acreditar. Então aquele que está na igreja, mas que está com o pé lá no mundo, né? Que não firmou uma aliança, não está firme com Deus, corre o sério risco de ficar para a grande tribulação. Né? A grande pergunta aqui que eu quero fazer agora, se a igreja ela vai subir no início da tribulação, né? Quem é que vai pregar o evangelho? Ou melhor, o evangelho vai ser pregado aqui na terra? Vai ser pregado aqui na terra o evangelho? Porque hoje a gente tem liberdade, principalmente aqui no Brasil, a gente tem liberdade para pregar o evangelho. Mas durante a grande tribulação, vai ser pregado o evangelho? Quem é que pode arriscar aí? Né? Quem pode dar sua opinião aí? E vai ser tempo difícil, porque como é que vai se pregar o evangelho se a presença, se a pessoa do Espírito Santo, ela vai se retirar, né? Se a igreja subiu, como é que vai se pregar o evangelho aqui, né? Então, vamos lá. E o anticristo vai se declarar como Deus, como a Ana Paula está dizendo aqui, né? Então, vamos lá. Ele exigirá adoração, né? Ele exigirá adoração. Quem ficar aqui vai adorar, aleluia, glória a Deus, vai ter que adorar o anticristo, né? Vai sentar no templo, né?
E através do tempo de Deus ele vai se pronunciar, né, para todas as nações, né? Ana Paula, acredito que sim, que o anticristo vai perseguir quem está em Cristo. Agora, mas a pergunta é, quem vai pregar Jesus Cristo aqui na terra? A igreja já não está mais aqui. Se eu for por essa linha de concepção que a igreja está, quem é que vai pregar o evangelho aqui na terra? Né? Ainda vai existir cristão aqui na terra? Então quem é que vai pregar o evangelho aqui na terra? Tá? Vou deixar essa pergunta aí para vocês. Tá? Vamos lá. O homem do pecado, que é o anticristo, ele fará mediante o poder de Satanás, né? Ou seja, ele vai fazer prodígios, ele vai fazer milagres aqui na terra, né? Vamos lá. E levá-lo a todos a crer na mentira, né? Ou seja, não, mas assim, bom, alguém respondeu aqui que está passando rápido. Quem vai pregar, né, o evangelho aqui? Os 144 mil. O falso profeta, viu, irmão? Não pode ser, porque o falso profeta ele não vai pregar o evangelho, ele vai pregar mentira, né? Raquel, povo de Israel, né? O pessoal tá ligado aqui, ó. Quem são os 144 mil? São 12 mil de cada tribo. Se são 12 tribos, se são 12 mil de cada tribo, 12 vezes 12 mil são 144 mil. Viviane, né? Os que ficarem também. E quem é que vai ficar? Aquele que está com o pé lá no mundo, aquele que não se decidiu. Aquele que já foi da igreja, mas está dando passeio lá fora, vai ficar. E aí quando ele vê que ele não foi arrebatado, ele fala, meu Deus, o que aconteceu? Mas aí já é tarde. A igreja já foi. Né? A igreja já foi. Mas aí, esses ensinamentos que ele está adquirindo hoje, ele vai pregar na grande tribulação. Vai pregar na tribulação. Só que tem um problema. O evangelho não vai ser pregado igual hoje aqui, como Paulo respondeu aqui. Vai ser pregado dentro das casas. As pessoas vão se esconder. Aí começa a entrar, né, Valéria, aqueles que não se arrependerem, mas conhecem a palavra de Deus e vão se arrepender nesse período. Exatamente o que a gente está falando. São os afastados, os que estão perdidos, né? São as ovelhas perdidas, é a ovelha perdida, que entregou sua vida para Jesus, ou que conhece a palavra, mas que ainda não se decidiu a entregar sua vida para ele, vai ficar. Ou seja, vão ter conhecimento e vão pregar a palavra. Então, resumindo aqui, quem é que vai pregar o evangelho na grande tribulação? Tá? Vai ser os que ficaram, né, que conhecem a palavra, não foram arrebatados pela igreja, né? Os 144 mil israelitas que Deus vai separar e vai reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque eles não reconhecem, tá? As duas testemunhas que nós vamos estudar também aqui, que uns dizem que é Elias e Moisés, aí depois não vamos entrar nesse detalhe agora, né? Alguns anjos Deus também vai permitir que venha aqui na terra e pregar o evangelho, então vai ser uma turma aí que vai pregar o evangelho. Só que tempos difíceis, porque aí vai entrar a marca da besta, que nós sabemos que é o número 666, e quem não aceitar a marca da besta vai ser decapitado, vai sofrer por isso. Então, olha o que vai acontecer aqui no período da grande tribulação aqui na terra, sob o comando do anticristo, né? Sob o comando deste homem aqui, que nós estamos vendo e revelando aqui, que está sendo revelado aqui, né? Paulinho está falando, os que estão em cima do muro, se tiver alguém em cima do muro, cai para o lado da igreja, irmão. Amém? Glória a Deus, né? Agora, no final dos 7 anos de tribulação, o anticristo vai ser derrotado. Como é que ele vai ser derrotado? Jesus Cristo volta, né? Ou seja, né? No fim da tribulação, Satanás congregará muitas nações e aí vai ter uma guerra aqui que se chama o Armagedon, né? Ou seja, a guerra do Armagedon sob o comando do anticristo.
tá? E guerrearão contra Deus e o seu povo, numa batalha que envolverá o mundo inteiro, né? Então o anticristo pega as nações que estão com ele, que está governando o mundo inteiro, vão marchar contra Jerusalém. É aí que a segunda volta de Jesus. Só que ele volta visível. E aí sim, todo olho verá. E aqueles que estão aqui, vivos, vão se render aos pés de Jesus. Aí o que acontece? Satanás é amarrado no inferno, ele vai ficar amarrado lá durante 1000 anos, vai ficar preso lá. O anticristo e o falso profeta também vão ser pegos por Jesus e vai ser jogado lá no inferno. E aí eles vão ficar lá, né? E aí, quando Jesus voltar pela segunda vez, é estabelecido o reino milenar aqui na Terra. O que é o reino milenar? É um período de 1000 anos na ausência de Satanás. Estão compreendendo aqui? Então vou lançar outra pergunta para os irmãos agora. Vou lançar outra pergunta para os irmãos aqui agora, preste atenção. Quem responder, certo? Eu vou anotar aqui, né? Estou separando aqui. Eu vou anotar e vou fazer uma oração especial pela tua vida. Então a pergunta é o seguinte, tá? Aqui na Terra, depois da tribulação, vão ficar poucas pessoas aqui. Quem vai governar aqui na Terra no período milenar? Jesus Cristo estabelece o seu reino milenar. Um período de 1000 anos que Jesus Cristo, com seu corpo glorificado, vai governar aqui na Terra e vai governar lá de Jerusalém. Jerusalém vai ser a capital mundial. Agora, a minha pergunta é o seguinte: quem vai governar aqui na Terra junto com Jesus Cristo? Quem é o povo que vai desfrutar do reino milenar aqui na Terra? Quem pode responder agora? Vamos lá? Eu tenho até meia-noite para aguardar você. Estou brincando, viu, irmão? Tá? Então vamos lá rapidinho? Essa pergunta aí. Quem vai governar aqui na Terra junto com Jesus Cristo? Ou quem vai participar do reino milenar aqui na Terra? Eu já falei aqui que na grande tribulação, irmão, depois a gente vai entrar no detalhe. Eu estou me atentando agora, já 2 aulas, a falar sobre o anticristo, para que quando ele começar a se manifestar aí fora, vocês percebam que é o anticristo que está governando, para vocês não serem enganados, tá? Vamos lá? A Igreja Cristã Ministério Tizom. Não. É ela que vai governar? Jonathan, a igreja, bom, o Jonathan está dizendo aqui que a igreja, vocês concordam com ele? A igreja vai governar com Jesus Cristo aqui na Terra? Né? Vamos lá, Paulo, a igreja, Valéria, os santos com Jesus, aqueles que fazem parte da primeira, isso, a igreja, Raquel, a igreja, Ronaldo, os salvos. Mas será que é só a igreja, irmãos? Né? Daniele, vão participar os que ficarem, os 144 mil. Vamos lá, né? Daniele já aumentou o número aqui, né? Valéria falou que vai na primeira ressurreição. Tamo junto, Valéria. Eu também vou, hein? Ô, Glória, eu também vou. Viviane, a igreja que foi arrebatada, a igreja, né? Bom, até agora eu já vi aqui 2 categorias de pessoas que vão ficar aqui no governar com Jesus 1000 anos. A igreja, amém? Vou responder aqui, né? Quem respondeu, né? Sheila, assim, tecou errado, né? A igreja, né? Sheila respondeu a igreja, né? Então vamos lá, olha só. Jesus estabelece o reino milenar dele aqui na Terra. Ele volta, prende Satanás, né? Prende Satanás. Outra resposta aqui, uma terceira fase, os que foram decapitados, né? Os que foram decapitados. Só para os irmãos entenderem, quem foi decapitado? Né? Aquele que durante a grande tribulação entregou sua vida para Jesus. E não aceitou a marca da besta.
Ou seja, na grande tribulação, quem não aceitar a marca da besta vai ser decapitado, vai morrer. Mas lá em Apocalipse, para né, os que foram decapitados, deixa eu ver aqui, Apocalipse, capítulo de número, deixa eu ver aqui, né? Apocalipse, capítulo de número 4, versículos de número 4, diz aqui, Conselita, tá certo, Conselita, os que foram salvos, a igreja, né? Daniel, os que não aceitaram a marca da besta, os irmãos estão corretíssimos. Então aqui eu já vi 3 categorias de pessoas que vão governar com Cristo aqui. A igreja vai governar com Cristo aqui na Serra. Adail, obrigado aí pela participação, Adail. Os salvos em Cristo, ou seja, a igreja. Quando nós formos arrebatados, nós voltaremos com Jesus na sua segunda volta. Acompanhe comigo. A primeira volta, porque Jesus já veio em carne. Então vamos tratar assim. A primeira volta é no início da tribulação. Os salvos serão arrebatados, a igreja vai ser arrebatada. Só que na segunda volta de Jesus Cristo, que vai ser no final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja, mas a igreja não vai batalhar, não vai pelejar, não vai guerrear. Jesus Cristo amarra Satanás, pega o anticristo, pega o falso profeta e amarra ele e joga lá no inferno. Ausência do mal aqui na terra e começa o reino lá. Nós vamos governar aqui com Jesus Cristo com o corpo glorificado, né? Nós vamos estar aqui nessa terra, mas com o corpo glorificado. Aí eu até brinco lá na escola, quando eu falo sobre isso, falo assim, olha, estamos aqui na terra, ó, quem chegar lá na lua, por último, é a mulher do padre, é uma brincadeira, né? Vocês vão apostar uma corrida, só que a gente vai estar com um corpo igual de um anjo, corpo glorificado. Nós vamos ter a velocidade da luz, nós vamos explorar todo o universo. Mas Jerusalém aqui na Terra vai ser o que? A capital universal. Então a igreja, ela vai estar com Jesus Cristo na grande tribulação, aqui no reino milenar, né? Então vamos lá. Só que aqui na terra vai ter homens e mulheres de carne e osso. E quem são essas pessoas? Primeiro, os 144 mil, os 12 mil de cada tribo, israelitas, né, ou judeus, que se renderam a Jesus Cristo. Então eles em carne e osso, né, eles vão morar aqui nessa terra, que vai ser um período de 1000 anos. E os que foram decapitados, aí eu quero que você acompanhe comigo, Apocalipse, como o Jonathan muito bem se referiu aqui, capítulo de número 20, versículo 4, fala assim, João, né? E vi tronos, e assentaram-se sobre aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Agora olha só, e vi as almas daqueles que foram degolados, ou seja, decapitados. Ou seja, João viu a alma daqueles que morreram degolados pelo testemunho de Jesus. E quem é que morreu decapitado pelo testemunho de Jesus? Aqueles que ficaram, que não foram arrebatados, mas que viveram aqui durante a grande tribulação. Ele diz aqui, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem na testa e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essas pessoas durante a grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta e que morreram degolados, decapitados, eles vão reviver e vão viver 1000 anos aqui na terra. Uma terra totalmente reformada, boa, sem poluição, sem nada. Ok? Estão entendendo? Né? Sem poluição. Agora, a pergunta é, por que então que Deus já não deixou isso para a glória? Por quê? Porque no final dos 1000 anos, né, e pessoas vão nascer, pessoas vão se casar, vão ter filhos. A Bíblia diz que quem morrer com 100 anos é até maldição, que não vai ter doença. Vai voltar a terra restaurada. Lembra lá em Gênesis, no início,
Quando se falava que as pessoas viviam 700 anos, 900 anos, Matusalém, né? Viveu quase 1000 anos. Adão viveu mais de 900 anos aqui na Terra. Por quê? Por causa da natureza. Então, nos 1000 anos, as pessoas vão viver, no reino milenar, vão viver próximo aos 1000 anos. Né? Mas no final dos 1000 anos, o que acontece? Deus vai lá, solta Satanás. E por que Deus solta Satanás? Por que Deus vai soltar Satanás, igreja? Qual é o papel de Satanás hoje? Qual é o papel de Satanás hoje? Né? Qual é o papel dele? É nos tentar. Por que a prova vem sobre a nossa vida? Por que Deus, você tem uma resposta quando alguém me pergunta, por que Deus não destrói logo Satanás? Porque é necessário que ele esteja aqui para provar a nossa fidelidade. Satanás, ele faz de tudo para nos tirarmos da presença de Deus. Né? Ana Paula, isso é a característica dele. Matar, roubar, destruir. Esse ele faz. Mas o papel principal dele, e Deus permite, é nos provar. Porque, por exemplo, vou tirar um exemplo aqui, vou tirar aí do Celso, que entrou agora, o Celso Moura. Celso, tudo bem contigo? A paz do Senhor? Como é que eu provo a minha fidelidade com o Celso? No dia que eu tiver a oportunidade de trair o Celso, né? Mas eu lembrar que eu sou amigo dele por causa da minha fidelidade com ele, eu não vou trair. Né? Ou seja, Satanás quer nos afastar de Deus. Ok? Né? Então, quando é que nós mostramos a nossa fidelidade para com Deus? Quando nós temos oportunidade de pecar e não pecamos. Quando nós temos oportunidade de seguir a Satanás e não seguimos. E aí, nós mostramos a nossa fidelidade para com Deus. Entendeu? Então, esse pessoal que está vivendo aqui 1000 anos, que vai viver no reino milenar, eu estou adiantando matéria, tá? Depois a gente vai voltar com mais detalhes sobre isso aqui. Como é que eles vão ser tentados se tem ausência do mal? Né? Então, Deus solta Satanás. E ele sabe que ele tem pouco tempo, né? Ele tem pouco tempo, e aí ele começa a fazer a cabeça, né? No sentido de convencer pessoas aqui na Terra, governantes aqui na Terra, de seguir ele. E pasmem, fiquem estarrecidos. Mesmo esse pessoal, na presença de Jesus Cristo, vendo Jesus Cristo, seu corpo glorificado, mesmo assim, Satanás vai arrastar uma multidão e vai marchar contra Jerusalém para tentar tirar Jesus, seu corpo glorificado, de Jerusalém. Aí vai haver a última guerra aqui na face da terra, que se chama a guerra Gog e Magog. Gog e Magog é um lugar que representa uma grande multidão. Então esse pessoal todo, Satanás, os anjos decaídos, os demônios, que vão ser soltos também, vão marchar contra Jerusalém, uma multidão de homens de carne e osso vão marchar contra Jerusalém, e aí no final do reino milenar, Deus pega Satanás, pega essas pessoas, pega os demônios, faz o embrulho ali e joga no mar de fogo, no lago de fogo, que é pior do que o inferno. Aí a Bíblia diz lá em Apocalipse que o inferno, que ali já está o falso profeta e o anticristo, e todos aqueles, né? E todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição, que não entregaram sua vida para Jesus, vão ser jogados tudo no lago de fogo. E aí, esta terra aqui, lá em primeira carta de Pedro, aí sim, essa terra aqui vai ser destruída pelo fogo. Mas João viu a Jerusalém, a Jerusalém celestial, vai ficar no lugar dessa terra. E nós, eu posso dizer nós, igreja, eu posso dizer nós, e nós habitaremos nessa terra, que é a Jerusalém celestial, nós habitaremos aqui por toda a eternidade. Viu como é que é? Amém? Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje, nós vamos dar uma parada aqui hoje, e na semana que vem, nós vamos dar continuidade ao estudo.
Então é importante, eu massacrei bem mesmo vocês. Falei muito sobre o anticristo, né? E eu não encontrei aqui uma passagem que está lá se eu não me engano, Efésios, que fala que a igreja não vai, eu entendo aqui que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu vou separar aqui, na próxima aula eu trago para vocês. É que eu tinha notado em algum momento aqui, me perdi, né? Mas eu volto nessa matéria, tá bem? Vou dar continuidade nessa matéria e olha, tem muita coisa boa para vir aí, tá? Agora, se você tem problema de pressão, se você não está acostumado com grandes coisas, é melhor nem assistir a aula, porque semana que vem a chapa vai esquentar. O negócio vai ficar estreito aqui, hein? Brincadeira, irmão, tá? Mas vem aqui com vontade de aprender. Muito obrigado aqui, amém? Pela participação de vocês, né? Você que ficou aqui até o final, você que mandou suas mensagens, colaboraram com as perguntas também, com as suas... Isso é muito importante, que eu sempre falo o seguinte, vocês me mandando as perguntas, você me questionando, me obriga a estudar mais. Então, da mesma forma que vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês também, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela presença de todos vocês. Vamos voltar novamente a esse estudo, vou preparar outras coisas aqui, vou destacar coisas importantes, porque até a volta de Jesus, amém? Nós estaremos aqui estudando. E quando o anticristo, tá? Só terminando aqui, já até passou aqui da hora, era até as 9, já são 9h20, mas nós não perdemos tempo não, nós ganhamos tempo, tá? Mas quando vocês ouvirem, né, que já tem alguém começando a governar esse mundo, sendo indicado para governar todas as nações, e quando vocês começarem a ter notícias de que o templo lá em Jerusalém está sendo reconstruído, por favor, me avisem, tá? Porque eu vou estar muito preparado, amém? Glória a Deus, uma boa noite para vocês, Deus abençoe a vida de cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha abençoar, e que na próxima segunda-feira, às 20 horas, estaremos aqui estudando a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde toda a tua casa, em nome de Jesus. Tenha nas suas mãos, receba a bênção apostólica em nome de Jesus, amém? Então, olha só, antes da bênção apostólica, o nosso próximo compromisso, amanhã, às 19 horas, nós temos a nossa live. Eu tenho uma pregação muito boa aqui também, que eu vou passar para você, tenho certeza que Deus vai operar, Deus vai curar, você que tem algum tipo de enfermidade, se apresenta aqui que nós vamos orar e você vai ser curado. Não é por mim, mas é em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma pregação amanhã, vou falar sobre cura, vou falar sobre libertação e todos nós ficaremos felizes, amém? Então, nosso próximo compromisso, amanhã aqui às 19 horas e nosso estudo às 20 horas, irmãos, amém? Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para toda a eternidade. E a igreja diz amém. Oh, glória! Vamos aplaudir ao Senhor. Muito obrigado e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória.